Agora nós vamos para a mesa número 6, mais uma mesa com um tema extremamente atual e que envolve muitas polêmicas, que é tributação do investidor residente e não residente. Eu vou chamar para compor essa mesa a doutora Raquel Novaes, uma advogada extremamente admirada no meio tributário, conhecida por todos nós. Então, por favor, doutora Raquel. Você quer que eu me sente? Onde a senhora quiser, por favor. Também vou chamar o professor titular aqui da Universidade, da Faculdade de Direito, Largo São Francisco, professor Luiz Eduardo Chueri. Uma alegria muito grande para todos nós, a presença do professor Chueri. O professor da FEA, Gustavo Vettori. Também o professor Gustavo Lian Haddad. E também, por fim, para compor a mesa, o professor José Maria Arruda de Andrade, representando aqui o Departamento Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Então, passo a palavra aqui à presidente de mesa, doutora Raquel Novaes. Muito obrigada, Leonardo. Eu agradeço muito, agradeço o convite do IBDT. Ai, desculpe, muito barulho. Para mediar essa mesa, composta de colegas que eu admiro tanto e tratando de um tema tão interessante, com tantas questões para a gente debater. Como o professor Leonardo antecipou, o painel cuidará da tributação do investidor residente e não residente. Serão, acho que, passadorzinho. Não, passador. Serão 3 sessões. O primeiro tema será semelhanças e divergências na tributação de residentes e não residentes e os incentivos subjacentes, round tripping. Quem cuidará de fazer a exposição, o professor Chueri. Professor Chueri, Luiz Eduardo Chueri, é professor titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Na sequência, o tema a ser exposto será o tratamento tributário de investimentos de portfólio de residente no Brasil, análise crítica dos benefícios e restrições aplicáveis. Quem fará a exposição, o professor Gustavo Vettori, que é professor da FEA USP, de Direito GV e do mestrado profissional do IBDT, advogado em São Paulo. Depois teremos uma sessão que cuidará da exposição de imposto de renda de não residentes no mercado financeiro e regime tributário e questões controversas. Será uma boa oportunidade de debate nesse painel. Quem fará a exposição é o Dr. Gustavo Lian Haddad, que é professor nos cursos de pós-graduação do INSPER e do IBDT, membro do CARF, advogado em São Paulo. A mim, Raquel Novaes, caberá a mediação desse painel. Eu sou mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo e advogada em São Paulo. Então, sem mais delongas, convido o professor Chueri para contar para a gente o que é round tripping, professor. Obrigado, Raquel. Leonardo, Zé Maria, Gustavos. Boa tarde a todos. Oi? Bom, então vamos falar sobre essa questão do tal do round tripping, que eu acho um ponto bastante interessante, porque tem, pelo menos, se é assunto de moda, é esse, né? O pessoal tem falado muito sobre isso. Vou resumir o tratamento não residente, falar do round tripping. A questão que é bem grave ou bem interessante, o tal do beneficiário final, o que é isso, que está chamando muita atenção. Depois vamos enfrentar umas questões mais concretas disso. Em primeiro lugar, só para lembrar, eu acho que não precisa nesse seminário insistir muito, qual é o regime de tributação, por como é gostoso ser não residente, né? O investidor não residente, você tem um monte de benefícios, estão na IN 1585, estão aparecendo todos na tela aqui, no índice de imposto de renda, alíquota zero no FIP, todas essas coisas, ou seja, é um mundo, que bom, eu sou não residente, né? E todo mundo gosta de ser não residente, só que tem gente que é residente. Bom, para ter os benefícios teria a resolução, eu ainda falo 2689, Raquel, mas a gente tem que aprender a falar melhor. 4373. Se eu falar 2689 é 4373, tá? Bom, oi? Denuncia idade? Nada. Bom, aqui eu tenho um brasileirinho
que quer investir na bolsa aqui de São Paulo. E o caminho normal dele seria investir diretamente. Não fosse o fato de que ele tivesse ouvido falar de um tal de round tripping. O que é o round tripping? É uma situação mais simples do mundo. Ele cria uma LLC, aqui nós pegamos uma empresa do exterior, escolhi aqui Delaware, escolhi uma LLC, eu invisto na LLC e ela investe aqui. Pergunta, este investimento pela LLC faz jus aos benefícios da 2009? É um investimento de 2009 ou não? Tem direito aos benefícios ou não tem? Essa é a pergunta. Veja, quem em última instância está investindo na Bovespa? Diremos nós, nosso brasileiro. Mas isso, por acaso, implica retirada dos benefícios? É esse o tema de agora, que a gente vai enfrentar um pouquinho. Depois os outros vão enfrentar um pouco mais, depois a gente vai debater em cima disso. Bom, se eu olhasse assim, eu diria, olha, claro que não. Eu não posso tolerar, considerar como não residente essa LLC. Afinal de contas, eu tenho ali um beneficiário final brasileiro. Pergunto, e se tivesse uma situação um pouco diferente? Que esse brasileiro investisse numa LLC, mas ele não o fizesse sozinho. Ele investisse, na verdade, num fundo e tivesse terceiros. Ele tem 1%. E agora? Este fundo, que tem um brasileiro e milhões de outras pessoas, ele faz jus ou não faz jus aos benefícios fiscais que a gente falou há pouco? Ou seja, contamina o investimento, o fato de ter uma pessoa brasileira com 1%? Eu acho que dificilmente alguém sustentaria que 1% chega a contaminar. Mas eu acho que é interessante comparar as duas estruturas para ver que, na verdade, é a mesma coisa. Por que essa aqui não contamina? Porque ninguém negaria que o fundo é um não residente. Comparando com o anterior, essa LLC é ou não é uma não residente? O que mudou aqui? Nada. Só o percentual. Bom, outra questão que tem aparecido com relação a esses investimentos do exterior. E daqui a pouco a gente vai... Bom, eu tenho aqui o FIP. A gente sabe que para eu ter benefícios fiscais no FIP, eu não posso ter uma participação acima de 40%. Então eu tenho aqui 3 fundos, o Gustavo vai explorar melhor, Gustavo, fica tranquilo. 3 fundos que são detidos por um único fundo. Uma estrutura que é bastante comum. Agora vem a pergunta. Eu posso atravessar a estrutura dos 3 fundos e dizer que, na verdade, eu tenho um fundo por trás dos 3 fundos? É legítimo eu pular e querer enxergar e falar que você está aqui burlando o sistema, porque, na verdade, é um só fundo e não são 3 fundos? A coceira é grande. A coceira é dizer, claro, que está burlando. Eu quero olhar e verificar quem é o real investidor. Quem é o real investidor? Se eu for um pouquinho atrás, eu descubro que, na verdade, eu tenho 3 investidores, 3 países distintos, que estão investindo. E agora? Até que ponto eu posso ou não posso ir atrás do último? Quem é o tal do último? Até onde eu posso chegar? Reparem que na estrutura que eu tinha feito assim, a minha tendência era dizer, vou negar os benefícios. Afinal de contas, embora eu conste que tem 3, na verdade tem um só. Quando nós demos esse passo adiante, nós mudamos de opinião. Porque se eu for um passo atrás, eu descubro que, na verdade, não tem mais um só. Eu tenho 3 de volta, ou muito mais. E já que a gente está falando de round tripping, e o que acontece se eu tiver isso no meio? Se eu tiver um brasileirinho investindo ali no meio, tirou o benefício ou não tirou? É o tema que a gente vai explorar depois, Gustavo. Eu estou pondo aqui, Gustavo está com aquela coceira, mas esse assunto é meu. Eu sei que o assunto é seu. A gente combinou direitinho. Aqui é só um aquecimento. É só para tentar mostrar como nós olhamos as coisas pela metade. Nós, às vezes, tendemos a fazer uma transparência seletiva. Ou seja, eu faço a transparência até o ponto que convém, e quando eu vejo que mais do que isso eu vou chegar a outro resultado, eu falo, não, agora eu não quero tanta transparência. Eu vou escolhendo até onde seria a transparência. Então, esse fundo deixou de ser não residente? Me parece difícil sustentar isso. Bom, isso posto, eu queria entrar na expressão, o tal do beneficiário final.
que é uma expressão da moda agora, a discussão do beneficiário final. Hoje nós temos uma exigência que eu informe quem é o beneficiário final no exterior. Quando eu olho a regra dos FIP, etc., a expressão beneficiário final não aparece. O que eu tenho que ter é um beneficiário no exterior, seja individual ou coletivo. Eu quero chamar a atenção disso, ou seja, a exigência da legislação tributária não fala em pessoas físicas, não fala em beneficiário final. Fala nesse beneficiário desde que ele seja domiciliado no exterior. E ao admitir individual ou coletivo, me parece claro que eu não tenho uma exigência para que eu tenha os benefícios, que este investidor no exterior seja uma pessoa física residente no exterior. Basta que o investidor, enquanto tal, imposto coletivo, ele esteja no exterior. Essa é a redação da instrução normativa 1585. Por que eu quero dizer isso? Porque quando a gente fala do tal do beneficiário final, nós vemos uma figura muito distinta. Para o beneficiário final, que agora a Receita pede para a gente informar, o pedido é um outro. O que eu tenho aqui são as pessoas naturais. Então eu acho interessante confrontar para ver que não existe na legislação tributária uma exigência de que haja um beneficiário final, esta pessoa natural, residente no exterior. É necessário que eu tenha aqui um beneficiário residente no exterior. Mas a sinonímia não é possível, já que a definição de beneficiário final aparece como pessoa física, pessoa natural. Enquanto o beneficiário a que se refere a IN 1585 é um termo mais amplo, porque admite tanto individual quanto coletivo. Portanto, basta confrontar ambos os textos para nós concluirmos que esta informação de quem seria o beneficiário final não é útil para descaracterizar os benefícios do beneficiário no exterior. São posições distintas. Então, se você confrontar as duas, você dirá o que dizer se o beneficiário final estiver no Brasil. Se eu estiver diante de um round tripping, eu perdi os benefícios tributários do residente no exterior? Quer parecer que não, porque não existe uma exigência, não existe uma relevância com relação a quem seria o beneficiário final. Estou apenas comparando textos. O nosso legislador tributário não cogitou esse beneficiário final. Beneficiário final, então, pessoa natural que controla em última instância, que é um problema de lavagem de dinheiro, um problema para N fins. Mas para fins tributários nós não conhecemos essa figura. O que nós temos, quando muito na legislação tributária, e não é para fundo, nós temos a questão do beneficiário efetivo. Tema que afeta na legislação interna, thin cap, né, a subcapitalização. E nos acordos de bitributação, aqueles acordos que se referem ao beneficiário efetivo. Mas é bom lembrar, acordos de bitributação, beneficiário efetivo, não há qualquer restrição com relação à pessoa física ou pessoa jurídica. Se eu tiver uma entidade no exterior, ela pode sim ser beneficiária efetiva do rendimento, posto que eu seja investidor até controlador daquela entidade. A pergunta toda que existe, quando muito, em fóruns internacionais, é com relação à existência ou não de substância naquele beneficiário efetivo, que é uma outra discussão que talvez possa migrar para um terceiro tema. Este sim que a gente conhece na lei brasileira, que é a questão da simulação. Ou seja, este eu conheço. Problema de simulação, então fiz de conta, no investimento não foi lá do exterior. Tudo bem, se eu tiver um problema de simulação, eu posso questionar. Pergunta, no round tripping, em que eu fiz um investimento no exterior, e a minha entidade lá fora, aquela minha LLC, investiu no Brasil, eu posso aplicar o conceito de simulação, dizer que houve simulação? Vamos fazer o teste. Quando eu investi no exterior, eu fiz um registro de capital brasileiro no exterior. Difícil chamar de simulação de uma coisa escondida se eu fiz o registro. E, por sua vez, existe um investimento também no Brasil.
Veja, são operações, no mínimo, abertas. É muito difícil falar em simulação nisso. Não, mas você fez isso para ter grandes vantagens tributárias. Você agiu com um abuso. Você fez porque, afinal de contas, com isso você tem um grande ganho tributário. Será que eu fiz isso apenas por um ganho tributário? Será que eu não poderia ter feito isso porque eu quero ter uma proteção patrimonial, por exemplo? Ou seja, haveria outras razões para isso também. E, principalmente, é bom lembrar que essa vantagem tributária que você diz que eu tenho não é bem assim, não. Por quê? Se eu investisse diretamente aqui no Brasil, eu teria um rendimento de aplicação financeira. Poderia chegar a 15%, estou investindo num fundo, enfim, aplicação nacional. Quando eu invisto no exterior, ponho na LLC, é verdade, a LLC não paga nenhum imposto. Mas, um dia eu vou repatriar isso. E quando eu repatriar isso, eu vou ter uma tributação muito mais alta, eu vou chegar à tabela progressiva. Então fica bastante complicado eu dizer que eu tenho vantagem tributária, simulação e tais, considerando que no frigir dos ovos eu posso ter uma tributação ainda mais elevada. Ou seja, eu tenho um regime distinto. Bom, teve a pergunta, mas dar um tratamento favorecido a essa LLC não vai ferir o princípio da igualdade? Não deveria dar um tratamento igual a todos? Não é contra a igualdade essa situação? Quer parecer também que não. Afinal de contas, veja, se eu tivesse um brasileiro investindo no FIP, ele seria tributado imediatamente por uma alíquota. No caso do do outro ali que investiu, ele vai para a LLC, volta para cá, vai ter uma tributação distinta, numa situação distinta em outro momento. Eles não são iguais. Não é a mesma coisa investir no país e investir no exterior. Quem investir via LLC, para o bem ou para o mal, ele está numa situação distinta de quem investe no país, inclusive riscos cambiais. É uma outra situação. Então não me parece pertinente aplicar o princípio da igualdade para esse caso também. Existem tratamentos tributários distintos para situações distintas. O que eu queria resumir, e com isso, dentro do meu tempo, eu consigo trazer para vocês. Em resumo, eu não consigo enxergar algum problema de igualdade nisso. Não me parece minimamente relevante o beneficiário final para isso. Round tripping não é uma operação ilícita. Não há nada a esconder com relação ao round tripping. Não há simulação nisso. Oi? Já começou o debate? Não, porque o Gustavo é assim, né? O Gustavo, ele começa a fazer essas coisas aqui nas costas. Esse moço fez doutorado comigo, esse está fazendo comigo. Imagina a minha situação aqui, eu aqui de costas, assim, olha. Bom, não tem que falar em simulação, pelo menos não necessariamente tem que falar em simulação. Não vejo violação à igualdade. Do meu ponto de vista, salvo o melhor juízo, é uma operação legítima e válida. Era o meu recado inicial, Raquel. O que você acha, Gustavo? Vamos lá. Gustavo agora, Um alt tab aí pra mim. ele vai... Não tá na sequência, tá em outro aqui. Tá numa outra. Sem sacanagem. Bom, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela organização do evento. Membros da mesa, Raquel, Chueiro, Gustavo, prazer estar aqui. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim? Tá ligado? Tá, ótimo. Bom, eu vou falar daqui também, que tem um monte de coisa que eu preciso mostrar ali nos slides para vocês. Então eu vou me valer da mira laser. Seguinte, não é que eu discordo, pelo contrário, eu acho que nossa apresentação está super conectada com a outra. E minha apresentação ela tem um objetivo bem explícito, que é mostrar que a restrição que a gente tem hoje para o regime beneficiado, que o Chueiro estava falando, de portfólio de não residentes, que ele falou que é ótimo, é bom não ser não residente, a gente tem esse regime, tem benefícios fiscais, mas esse regime tem uma restrição. Se você está num paraíso fiscal, investindo aqui no Brasil, esse regime não é para você. Então a gente chuta qualquer investidor de paraíso fiscal, óbvio que com um conceito completamente anacrônico e perneta de paraíso fiscal. A gente vai ver daqui a pouco. Mas a minha proposta é mais forte. Essa restrição ela é completamente inútil, irrelevante e só atrapalha. E na minha visão ela devia ser revogada.
Então, eu vou mostrar para vocês o porquê disso e vamos jogar para o debate, se todo mundo concorda com isso ou não. Então, para a gente entender isso, eu dividi a apresentação em 4 partes. A primeira dela vai falar um pouco sobre o histórico e o propósito dos regimes favorecidos para investidores de portfólio de uma forma geral, como surgiu isso, e ver esses mecanismos, quando que eles são efetivos para cumprir o propósito deles. Depois eu vou entrar em alguns detalhes do nosso regime, falar sobre a restrição que a gente aplica para investidores de paraíso fiscal, quem são esses caras, e depois vou terminar batendo um pouco nessa restrição e fazendo uma proposta que eu não sei se vocês vão comprar ou não. Então, vamos começar. Primeiro, de onde surgiu isso? Por que não residente, como o senhor falou, tem um tratamento tão beneficiado? De onde veio isso, né? Então, a gente consegue rastrear a história desse benefício lá para os Estados Unidos, na década de 80, o Reagan tinha acabado de assumir, passado a década de 70, a crise do petróleo, dólar saindo, indo embora do país, e os Estados Unidos, pela primeira vez, estava se vendo numa situação que ele precisava virar importador de capital. O país que todo mundo fala que é exportador de capital, na verdade tem um segredinho que ele mais atrai capital do que exporta. E a virada foi aí. E o Reagan estava numa situação em que ele tinha um déficit público grande, estava precisando financiar a guerra, ainda estava a Guerra Fria, etc. Dólar indo embora por causa da crise do petróleo, e ele ainda estava reduzindo o tributo das empresas, como todo bom republicano. A gente está vendo isso acontecer de novo, e enfim, conhece essa história. E aí ele pensou, eu preciso trazer de volta esses dólares que saíram e foram para os árabes, eu preciso tentar trazer a poupança dos japoneses e o que mais que tiver aí, eu quero trazer esses investimentos de capital volátil para o meu mercado financeiro de capitais. Ele falou, bom, eu posso me tornar mais atraente aumentando a taxa de juros. E assim eu vou aumentar minha dívida externa e minha dívida interna também, que eu vou emitir título com juro mais alto. Ou, ele olhou e falou, eu estou tributando esses não residentes na fonte, mas se eu que estou precisando de capital, na verdade, eu estou com a demanda. E se a demanda é maior que a oferta, qualquer tributo que eu impuser, quem vai sofrer sou eu mesmo. Ele falou, eu estou me autotributando e subindo minha taxa de juros à toa. É muito melhor eu acabar com esse imposto na fonte e, ao invés de subir minha taxa de juros, o investidor estrangeiro vai ter um rendimento líquido maior, porque ele não vai ser tributado. E aí veio a ideia de isenção de juros de portfólio. Títulos do governo americano e debêntures emitidas em mercado por empresas americanas. Era a ideia principal, não é? Vamos ver se isso funciona mesmo. Em que situações esse negócio funciona. Espera aí que eu não tenho fio. Então, bora. Vamos pensar em 2 países. Um país de residência que tem imposto de renda de 30% e um país em que vai ter um investimento que tem imposto de renda retido na fonte de 10%. Tá? E esse nosso amigo investiu, teve um rendimento, vamos dizer, de 100. Num cenário com imposto de renda na fonte, isso aqui vai ser tributado a 10. No país de residência, eu tenho a tributação. Se é um país que adota a sistemática do crédito, como a grande maioria, ele vai considerar um rendimento de 100, vai calcular um IR de 30, vai dar um crédito de 10, vai ser recolhido 20, e no final das contas, o que vai sobrar para o investidor? 70. Esse é o rendimento líquido dele. Vamos então dar uma isenção. Vamos acabar com esse imposto de renda de 10 no país da fonte. Legal, ele vai ter um rendimento de 100, não vai ser tributado numa fonte. Chega a 100 na residência, tributa a 30, crédito 0, já que não teve imposto na fonte. Sobra quanto para o investidor? 70. Adiantou alguma coisa o benefício? Nada. Não mudou nada na vida do investidor. Tudo que a fonte deixou de tributar, a residência passou a tributar. Se isso é verdade, não serve para nada esse benefício fiscal. O problema é que o mundo não é assim. O mundo é um pouco diferente, é esse mundo que a gente tem que entender para entender o valor do benefício. E essa situação não ocorre por 2 motivos. O primeiro motivo é o seguinte: muitos dos investimentos não vêm direto de um residente, pessoa física, que vai ser tributado. Vai vir um investidor institucional. Por exemplo, um fundo de investimento ou um fundo de pensão. E se eu estou falando de um investimento institucional, o crédito de eventual imposto pago na fonte não vale nada para o cotista. E o veículo, fundo, seja de pensão, etc., ele é um veículo não tributado, em qualquer lugar, e esse crédito não vai passar para a pessoa física. Então a situação que a gente vai ter é a seguinte: num cenário com imposto na fonte, o fundo vai ter um rendimento de 100, isso vai implicar uma valorização de 100 na cota do cotista, ele vai ser tributado na residência por essa valorização. Se for retido 10, na verdade a valorização é de 90. Os 90 vão ser tributados a 30%, recolhe 27, sobra líquido 63.
para o investidor. Vamos matar o tributo na fonte. Não tributou nada, agora o rendimento é de 100. Pagou 30% na residência, sobrou quanto para o investidor? 70%, que geralmente é maior do que 63%. Então aqui, como não há o crédito, o benefício vale. E o administrador do fundo, que quer reportar o maior rendimento do fundo, e o fundo é veículo isento, o que ele está interessado é quanto ele vai ser tributado numa fonte. Tributação na residência não interessa para ele. Então ele vai alocar o capital em quem tributa menos, e obviamente quem dá o rendimento líquido maior. Então aqui o benefício valeu. Então esse é o primeiro cenário relevante. E esse fundo, nada impede que ele esteja no paraíso fiscal. Vamos lá, quantos tem? Às vezes por outros motivos que não tem nada a ver com tributo, ele está numa jurisdição que não tributa a renda. E aí eu, com toda a minha pretensão, lá, país da fonte, falo, não, só vou dar o benefício se vem de fora de paraíso fiscal. E todos os fundos que estão em paraíso fiscal, eu mando para fora, mando para outro lugar, mando para os Estados Unidos, que dá esse benefício independente do residente estar em paraíso fiscal ou não. É só ele assinar um W8 e está tudo certo. Então, fazendo uma restrição para investidores que estão em paraíso fiscal, se o país aqui do banco é o Brasil, a gente está perdendo. Segunda situação, essa é um pouco mais grave. Eu não estou usando um fundo, é o meu dinheiro mesmo, eu estou num país que tributa a renda 30%, mas eu vou usar uma estrutura que vai bloquear a tributação na residência. Geralmente, todos conhecem, uma empresa num paraíso fiscal, que vai ser um planejamento de diferimento, e às vezes se o diferimento é muito longo na cabeça do investidor, ele não é diferimento, é isenção. Ou o que se fazia muito na década de 80, que está terminando, eu usava uma conta numerada na Suíça e simplesmente sonegava. Vamos ser abertos em relação a isso, era o que acontecia. E aí, nesse caso, é claro, se eu estou usando uma estrutura de diferimento ou se eu estou simplesmente sonegando na residência, a tributação na fonte é a única que vai acontecer. Se a fonte tributa 10%, sobra 90% para mim. Se a fonte tributa 0%, para mim sobra 100%. E aí sim o benefício, de novo, que a fonte der, é relevante para o investidor e ele vai procurar onde que o rendimento líquido dele está maior. Muito bem. Isso daqui é um problema para qual país? Isso pode ser um problema para o país de residência, que vai estar preocupado se essas estruturas de diferimento estão gerando um problema de igualdade ou não, vamos voltar a esse ponto depois. Ou pior, se a estrutura de pura e simples sonegação, se eu tenho uma conta no exterior e não estou declarando, ele vai realmente se preocupar com isso. Agora, é um problema da fonte? Eu vou falar, não, realmente eu me importo tanto com os outros países que eu vou tributar se for de paraíso fiscal, porque isso pode ser um problema. Não, porque eu não estou evitando nada, o meu vizinho não está fazendo isso, o investimento vai continuar lá, se o cara está sonegando, ele vai continuar sonegando da mesma forma. O que eu, como fonte, se eu me preocupo com isso, posso fazer é trocar informação, é ser aberto, é assinar acordos, e é o que hoje a gente tem no âmbito do OCDE, no âmbito do FATCA, etc. Então, por isso a fonte restringir e não dar o tratamento beneficiário para quem está em paraíso fiscal me parece também algo besta. E aí tem o terceiro caso, que é o que o Schwery estava falando, de round tripping. Então, na verdade, a fonte é o próprio país de residência do investidor, só que o investidor ele adota uma carcaça no exterior para dizer que ele não é residente ali, ou ele simplesmente sonega de novo uma conta numerada na Suíça, etc., e volta o dinheiro para o seu próprio país aplicando. E aí alguém poderia falar, tá vendo? Para isso, eu restringir a aplicação em paraíso fiscal é útil. Porque se eu não deixo o tratamento favorecido para o investidor que está em paraíso fiscal, o round tripping perde sua vantagem. Balela. Balela. Primeiro que é jogar uma bomba atômica para matar um rato. Porque eu posso até restringir, só que eu vou estar restringindo toda a atratividade dos investimentos que não tem nada a ver com isso. Segundo ponto, tem outras formas de evitar isso. Então, eu posso exigir, por exemplo, que o banco faça uma due diligence e descubra quem é o beneficiário final. E eu crio uma regra anti-round tripping para resolver o meu problema, que não existe no nosso ordenamento e que, honestamente, essa vai ser uma das minhas conclusões. Com o tratamento que a gente dá hoje para fundo fechado, é ridículo falar que a gente precisa de uma regra dessa. Porque você consegue fazer exatamente a mesma coisa com fundo fechado aqui no Brasil. Então, essa estrutura de diferimento já existe, eu não preciso fazer round trip nenhum, basta eu ter um fundo fechado. O fundo fechado é mais caro. Mas essa é outro problema. Então, de novo, eu restringi enquanto fonte esse investimento porque veio de paraíso fiscal para evitar round trip,
me parece um exagero. Me parece ferir, inclusive, a proporcionalidade. Eu deveria hoje ter uma regra, eu tenho meios para isso, troca de informação, etc., que seja mirada nisso, se eu quero evitar o round trip. Muito bem. Qual foi o resultado disso? Lá nos Estados Unidos funcionou super bem o incentivo, o que mostra que realmente esses investimentos não eram tributados, ou eram institucionais, ou não eram tributados nos seus países de residência. Atraiu capital para caramba, voltaram os petrodólares, veio a poupança dos japoneses, de quebra ainda veio um monte de dinheiro da América Latina que nem podia sair, que saiu via sonegação. Enfim, atraiu-se um monte de investimento. E o outro resultado foi que os outros países tiveram que seguir. Então, depois disso, vários outros adotaram regras de tratamento favorecido para investimentos de portfólio. Numa ideia de que eu não posso competir na atratividade de capitais se eu não tiver um negócio desse. Eu vou ter que aumentar muito minha taxa de juros e eu não quero fazer isso. Então, vários países, de uma forma ou de outra, têm esses benefícios. E um desses países é o Brasil. Então, vamos olhar qual que é o regime brasileiro. O regime brasileiro, a gente tem que entender como é que funciona a regra. É basicamente o seguinte. Quando você tem um investidor estrangeiro aplicando no mercado financeiro ou mercado de capitais no Brasil, ele tem duas portas de entrada. A resolução 4373, antiga 2689, que na lei tributária a gente vai ler conforme as regras expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, e na verdade é uma resolução do Banco Central, mas enfim, é esse o caminho. E o outro caminho é não investir pela 4373. Não sei como que vai investir, mas teoricamente teria esse outro caminho. Porque nenhum banco vai aceitar, mas enfim. Então, dentre essas duas possibilidades, a regra tributária fala, se você estiver fora do regime da 4373, a tua tributação não residente se equipara a de um residente. Então você vai ter imposto de renda na fonte, como um residente do Brasil, teus ganhos de capital, ganho líquido em bolsa, etc., vão ser tributados como um residente do Brasil. Se, por outro lado, teu dinheiro ingressou via resolução 4373, aí você tem todo um tratamento mais favorecido, que basicamente privilegia o ambiente bolsa. Então, se o investimento do não residente for em bolsa, os ganhos em bolsa são zerados, não tem tributação. Se o investimento for em título público, que paga renda fixa, zero também sobre os juros. E aí tem os FIPs, etc. O Gustavo vai entrar em alguns outros casos específicos. Muito bem. Só que tem um pequeno problema. Ainda que você invista via uma conta 4373, se você está no paraíso fiscal, este regime não é para você. E aí você cai onde? Você cai na regra geral. Sua tributação vai ser equiparada à de um residente. Então não é que é punitivo, não é que nem os outros casos de retenção na fonte, que a gente majora para 25% a alíquota, mas simplesmente a gente equipara a tributação à de um residente, ainda que o investimento tenha sido 4373. Legal. As duas perguntas que restam é por que a gente faz isso e quem são esses paraísos fiscais, o que é um investimento oriundo do paraíso fiscal. E o primeiro ponto interessante é que o conceito de paraíso fiscal que a gente adota para esses fins, e isso que é curioso e a gente tem que sempre tomar cuidado, o conceito de paraíso fiscal na lei brasileira não é uno. Para cada fim, a gente pode ter um conceito mais estrito ou mais abrangente, e aqui a gente adota o conceito mais estrito e mais antiquado possível. Que paraíso fiscal é o país que tributa a renda menos de 20%. Até uma descida para 17 que a portaria fez não se aplica nesse caso, continua sendo 20. E o que não se aplica, que é interessante, é o conceito de regime fiscal privilegiado. O que é a ideia do regime fiscal privilegiado? Ainda que você tenha um país que tributa a renda a mais de 20%, se tiver um regime de holding company, pass-through ou qualquer coisa desse gênero que não tribute a renda naquele regime jurídico específico, ele é equiparado no paraíso fiscal. Só que isso é uma outra regra, que está lá no 24A, na nota 30, que não se aplica neste caso. Então o regime fiscal privilegiado está fora, só se aplica a regra, pela letra fria da lei, a paraíso fiscal, que é quem tributa a renda a menos de 20%. E aqui é gozado, né? Porque essa regra tem furos. Porque se a ideia era evitar que o investimento viesse de paraíso fiscal, se eu tenho um não residente, ele tem uma estrutura de bloqueio para o país dele no paraíso fiscal, ele quer investir no Brasil, coloca no meio um regime fiscal privilegiado. Então coloca uma LLC nos Estados Unidos, faz um check the box para ela não ser tributada lá, ela não tem atividade lá, não vai pagar imposto de renda nos Estados Unidos,
E o first tier do investimento, né, ele veio de um não paraíso fiscal, veio dos Estados Unidos. Se a regra pede para olhar o último beneficiário, pede para olhar o segundo, terceiro, quarto, a regra não pede. E assim, num caso desse, tem que olhar o beneficiário, aí tem o paraíso fiscal em cima. Não, mas não vamos mais, aí tem o não paraíso fiscal em cima. Então, se você for até o fim da cadeia, provavelmente você vai ter um residente na Alemanha aplicando aqui. Então, aí não seria paraíso fiscal também. Então, é uma regra que pode ser furada por não prever o regime fiscal privilegiado. E agora, a dúvida é se é fácil de furar. E para furar precisa combinar com os russos, né? O banco aqui no Brasil precisa aceitar isso. E o banco pode ser bastante reticente em abrir uma conta 4373 não tributada, sabendo que tem um paraíso fiscal lá em cima da cadeia. Então isso pode ser um problema. Além disso, eu acho que a grande pergunta é por que a gente restringe, meu Deus do céu? Então, se há uma ideia de, vamos dizer assim, punir paraíso fiscal, isso está ultrapassado, é completamente antiquado e não faz sentido. Então acho que a gente tem que tirar da mesa. E se fosse punir, a gente deveria ter uma alíquota de 25%, que é a nossa punitiva em outros casos. E não tem. Se há uma ideia de que, mas se o país da residência não tributa, eu quero tributar, também é uma bobagem. Porque, como eu mostrei, toda vantagem do regime de isenção na fonte, ela só existe se o país de residência não tributar. Então, se a gente só vai dar isenção se garantir que o outro país tributa, é melhor revogar tudo, porque não faz sentido o regime. E aí a gente cai numa outra vala que é, bom, essa regra veio para evitar round tripping, porque na época o legislador não queria ficar perguntando quem era o beneficiário, achou que não ia conseguir saber, então ao invés de perguntar quem era o beneficiário, ele falou, olha, round tripping geralmente se dá por paraíso fiscal, então eu vou vedar o regime para paraíso fiscal e com isso eu reduzo a chance de round tripping. Péssima ideia. Primeiro, porque, como eu falei, você está usando uma bomba atômica para matar um rato. Segundo, ela não acaba com round tripping, né? A gente tem um caso do Eike Batista, já julgado pelo CARF, em que a estrutura foi exatamente essa. Ele, enfim, é hiper complexa a estrutura no caso, eu simplifiquei brutalmente, mas basicamente ele tinha ações de uma empresa aberta aqui, ele fez um novo investimento usando um fundo e um LLC que ele tinha nos Estados Unidos e aplicou na empresa, via regime na época 2689. Depois, quando vendeu as ações, ele não pagou o ganho de capital. Depois ele foi autuado, a autuação foi por um caminho super estranho, de simulação, etc., mas falou que o contribuinte não era o EI, que era a empresa. Enfim, o caso teve um desenrolar bem diferente, mas o fato é que ele fez um round tripping e gozou do benefício, e o que é mais estranho é que na autuação ninguém falou do round tripping em si. Então, isso é a prova viva de que existe. E o que é interessante é que na defesa do Eike, em um momento ele fala, escuta, mas vocês estão reclamando isso aí? Eu fiz esse investimento em 2009, mas se eu tivesse aberto um FIA aqui no Brasil e feito um investimento em empresa, o FIA ele ia nas ações, não ia ser tributado, ia diferir lá para quando eu realizasse as cotas do meu fundo fechado e ninguém ia reclamar. Agora, porque é uma empresa no exterior, vocês estão reclamando, uma empresa no exterior para distribuir lucro, como o senhor ele falou, você tributado a 27,5%. No FIA eu seria tributado a 15%. Então, qual o problema? E aí o CARF, infelizmente, não analisou essa questão. Eu entendo, falou que eu não posso ficar julgando estruturas abstratas que você teria feito, eu tenho que julgar o caso dela, e nesse caso eu entendo que tem simulação e tchau. Mas isso aqui mostra que essa restrição parece estranha. E aí alguém pode falar, então vamos ampliar a restrição também para regime fiscal privilegiado, para acabar com o round tripping. Não, minha proposta é o inverso. Vamos revogar. Vamos revogar a restrição, e se for para cuidar de round tripping, a gente cuida do round tripping. Então, justamente a proposta, na minha visão, se a gente entende, de um ponto de vista de policy, que é boa política dar esse incentivo, que a gente quer atrair capital, pode ser que a gente não queira. Teve uma época que o Brasil tinha juro positivo, o mundo inteiro tinha juro negativo, o Big Bang estava desesperado que estava entrando muito dólar, a gente tinha investment grade, etc. Não é mais a nossa realidade. Mas, se a gente entender que é importante atrair esse capital, se essa premissa se concretizar, e se a gente entender e provar, isso eu deixo para os economistas, que essa restrição a investimentos para o fiscal está nos colocando numa posição pior do que os outros países, de novo, os Estados Unidos não tem essa restrição e a gente tem. Outros países também não têm, a gente tem para o regime deles.
eu acho que a gente tem um problema que precisa ser resolvido via Congresso Nacional. Revoga a rescisão. É difícil convencer alguém que precisa revogar uma rescisão para paraíso fiscal, porque parece que é um pecado, parece que é só... Mas não é. A gente cria o regime de incentivo e depois ceifa completamente a efetividade dele, principalmente para o investidor institucional, com uma rescisão dessa. E aí, se a ideia é cuidar de round-tripping, vamos lidar com o problema. O Schwery fez uma proposta, eu acho que vale a gente debater se é um problema ou não, mas eu concordo. As situações não necessariamente são iguais e eu adiciono um ponto. Enquanto a gente tiver internamente um tratamento de fundo fechado que permite diferimento, de novo, tentar não revogar por MP, não rolou, mesmo que fosse revogado para a FIA, não ia revogar. Então, enquanto a gente tiver esse tratamento, é muito estranho a gente falar que, bom, por um fundo fechado interno pode, mas por uma estrutura no exterior que você volta o dinheiro não pode. Sendo que na estrutura no exterior, o entendimento da Receita Federal hoje é claríssimo, que é a tabela progressiva. Foi? O cabo. Oi. Não, pronto. Já foi. Dá uma voltinha, Gustavo. Eu tô na última frase. Vamos lá, que assim, não vai fazer tanta diferença assim. O agradecimento vai sair no vídeo, que ótimo. Então, o meu ponto é, enquanto a gente tem uma estrutura de diferimento interna para fundo, é estranho falar que uma estrutura de diferimento internacional ela é mais pecadora do que essa. Sendo que o resultado final, provavelmente, tributar na tabela progressiva vai ser uma tributação maior do que o da estrutura interna, que vai ser a 15% exclusivo na fonte. Claro que tabela progressiva você tem que ver contribuinte a contribuinte, mas geralmente para esse padrão de renda vai ser rendimento a 27,5%. Então, essa é a proposta, eu acho que vale a gente debater, eu não sei se vai ser unânime aí, todo mundo vai comprar. Mas, enfim, agradeço a atenção. Eu estou anotando alguns pontinhos para debate, mas antes vamos com a apresentação até ao fim e o Gustavo Haddad vai tratar de algumas questões controversas pontuais, bem relevantes, interessantes. Acho que para mim vai ser relevante a cordinha aqui. Você ainda tem chance de gravar. Alô, pronto. Acho que tá. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer primeiro ao Leonardo pelo convite, professor Zé Maria, Raquel, professor Schwery e Gustavo. Obrigado pela companhia na mesa. Eu selecionei para essa parte final algumas questões polêmicas do direito positivo brasileiro relacionadas a investimento de não residentes no mercado financeiro e de capitais brasileiro. É o princípio do debate. Eu estou no slide do Gustavo. Acho que tem que mudar. Tem que Alt Tab. Esc Alt Tab. Antes do slide aparecer, são 4 questões não necessariamente relacionadas entre si, questões vivenciadas na experiência profissional. Uma delas, em particular, toca bastante numa parte do que o professor Schwery falou, então vai ser útil para a gente debater depois. Pronto. Muito bem. Só primeiro passeando pelas questões para vocês poderem depois acompanhar o que a gente discute aqui. A primeira questão envolve o ganho de capital do não residente na venda de ações em oferta pública. E especificamente se esta venda é uma operação em ambiente bursátil para fins de aplicação da isenção do regime da Resolução 4373 de que o Gustavo tratou. Então essa vai ser a primeira questão. A segunda, eu vou discutir um pouco algumas questões relacionadas ao teste de diluição, que é um requisito para a isenção do investidor não residente, nos FIPs. O professor Schwery já tratou disso na apresentação dele. Eu vou destrinchar 2 ou 3 pontos que têm sido muito discutidos na experiência profissional. Terceiro, vou tratar das operações off-market, são as operações que podem ser realizadas fora do ambiente de mercado de capitais por autorização expressa de uma resolução da CVM. E a questão aqui é qual o regime tributário aplicável a estas operações. E, por fim, uma velha questão que se discute no Brasil desde 95,
e ela é específica para o ganho de capital fora do regime de portfólio, fora do regime da Resolução 4373, que é a moeda de cálculo do ganho de capital do não residente. É uma daquelas jabuticabas brasileiras que não se resolvem nunca. E temos uma e precisamos entendê-la e nos posicionar. Um aviso, a minha apresentação não tem nada de charme, não tem figuras, ela é bem entediante. Então, em comparação com a do professor Schwery e a do Gustavo, que foram quase high-tech, a minha vai ser absolutamente entediante. Então, paciência comigo que não vai ter nada de muito fashion. Vamos lá. Primeiro, oferta pública de ações. Qual a questão aqui? A legislação societária brasileira prevê, em diversas situações, a obrigação ou a possibilidade, normalmente do controlador, realizar uma oferta pública de ações pela qual os minoritários têm direito a vender ações sob determinadas condições ofertadas pelo controlador. As hipóteses mais comuns: quando o controlador adquire o controle, quando alguém adquire o controle, ele tem a obrigação de oferecer para os minoritários o mesmo preço oferecido para o controlador. Ou, na saída do novo mercado, a companhia é obrigada a fazer uma oferta pública. Ou no fechamento de capital. A nossa norma legal que rege a isenção para as operações em bolsa de valores no regime da 4373, ela tem a dicção do que está escrito aí, ela estabelece o seguinte, que entende-se por ganho de capital isento o resultado positivo auferido nas operações realizadas em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Há alguns anos, em resposta a uma consulta de um contribuinte, a 8ª região da Receita Federal aqui de São Paulo, antes de 2013, quando as regiões fiscais ainda respondiam diretamente às consultas logo de partida, ela manifestou o entendimento de que na oferta, ou na venda em oferta pública, a operação não se realiza em bolsa de valores. Qual foi o principal fundamento adotado pela solução de consulta? Quem lê a íntegra vai poder verificar isso. O que a Receita entendeu foi o seguinte: o ofertante, ele lança a oferta fora da bolsa. Ele publica um fato relevante e diz: no dia X haverá um leilão na bolsa, oferecerei o preço de X para quem quiser vender naquele leilão as ações. A Receita entendeu que o mecanismo de precificação não era o mesmo das operações tradicionais de bolsa de valores e, por conta disso, a isenção para o ganho de capital não se aplicaria. A operação não aconteceria em ambiente bursátil. A minha visão, há argumentos para sustentar que, embora a oferta aconteça fora da bolsa, e claramente a norma da CVM, a instrução CVM que regula as ofertas, prevê que a oferta acontece fora da bolsa. A oferta acontece, ela é lançada muito tempo antes do dia do leilão. Por outro lado, a aceitação da oferta acontece num leilão em bolsa. E o ofertante pode, inclusive, decidir, durante o leilão, aumentar o preço, se ele achar que a oferta não teve adesão suficiente. O negócio só se forma com a aceitação pelo acionista minoritário da oferta lançada por quem lançou a oferta. E essa aceitação claramente acontece durante o leilão na Bolsa de Valores. Também há um outro argumento, a meu ver, subsidiário, que é a liquidação financeira também é em bolsa, mas a liquidação é pós-fato, né? O ato jurídico se aperfeiçoa dentro do ambiente da bolsa. E por conta disso, me parece que esse entendimento deveria ser revisto. Esse tema já foi até judicializado. O TRF da 3ª Região julgou uma ação movida por um representante 4373 em benefício do seu representado, e o acórdão aqui do TRF entendeu que quem lança a oferta é o adquirente das ações. Nós estamos falando aqui de tributo sobre ganho de capital. Fato gerador praticado por quem aliena. Quem aliena, aliena em bolsa, no leilão, aceitando e realizando a venda no leilão em bolsa. Esse foi foi o fundamento principal, mas há alguns fundamentos subsidiários para esse acordo do TRF que está na tela de vocês.
Houve recurso ao STJ, mas não foi admitido por questão fática, então o STJ não chegou a enfrentar. Mas me parece que andou bem o TRF da Terceira Região ao decidir assim. E acho que, fazendo um gancho com a apresentação do Gustavo, me parece que esta restrição, esse entendimento restritivo, também acaba esvaziando parte dos objetivos de política fiscal do regime de isenção da 4373. Essa era a primeira questão. Vamos à segunda. A segunda se relaciona ao que eu chamo de teste de diluição, que é um dos requisitos aplicáveis para a isenção do investidor não residente nos FIPs. O professor Schwerer já tratou disso. Eu gostaria de chamar a atenção brevemente para a dicção do dispositivo que regula esse teste. O dispositivo estabelece que o benefício da isenção não se aplica. Ele estabelece um requisito pela negativa. Ele diz: o benefício não se aplica ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% ou mais da totalidade das cotas emitidas. Ou cujas cotas, de novo, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 40%. Claramente, o segundo inciso tem um teste de benefício econômico. Em resumo, o benefício não se aplica para alguém que tenha mais de 40% das cotas ou direito aos resultados econômicos do FIP em montante superior a 40% das cotas. Autonomamente, isoladamente ou em conjunto com pessoas ligadas. E a definição de pessoas ligadas é uma definição mais restrita do que a que se vê em outras normas antielisivas do sistema brasileiro. Uma definição bastante simples e considera a pessoa ligada à pessoa jurídica a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada. Então, o investidor no FIP sozinho ou a participação dele somada à participação das pessoas ligadas que estão aí definidas, e no caso de um investidor pessoa jurídica, controladora, controlada ou coligada. Ele não pode ter mais de 40% do benefício, da titularidade do FIP ou dos benefícios econômicos do FIP. Se ele tiver, a isenção não se aplica. Muito bem. Esse conjunto normativo traz algumas indagações. A primeira, o dispositivo de pessoa ligada não inclui pessoas sob controle comum. Se você examinar a legislação de preço de transferência, a legislação de subcapitalização, pessoa sob controle comum costuma ser uma pessoa ligada nessas outras legislações. Nesse dispositivo, isso não foi incluído. Essa é um dos pontos de discussão relacionados à interpretação dele. O outro, a que o professor Schwerer já se referiu, é até onde é preciso olhar. Devo parar no nível do primeiro investidor no FIP? Ou, para aplicar esse teste de diluição, inclusive levando em consideração a pessoa ligada, é preciso olhar até o andar de cima e para-se onde? Eu selecionei aqui 3 hipóteses só para ilustrar o debate. Propositalmente não vou me manifestar ou manifestar minha visão sobre elas agora. Vamos deixar para o debate. Mas a primeira, ela é muito simples e meio óbvia. Se a legislação não estabelece que pessoas sob controle comum são pessoas ligadas, uma estrutura em que o beneficiário final tenha ou detenha participação em 3 pessoas e estas 3 pessoas investem no FIP. Se você pensar do ponto de vista intuitivo, alguém vai dizer, não, claro que isto é uma violação ao requisito do teste de diluição. Para se chegar a essa conclusão, é preciso superar 2 pontos. Primeiro, que é preciso olhar até a última etapa da cadeia. E segundo, que pessoas sob controle comum estariam implicitamente no conceito de pessoa ligada. Porque senão cada investidor, isoladamente falando, tem menos de 40%. Segundo caso, e esse é um caso bastante comum.
aquela limited partnership que está no meio da tela seria o fundo na apresentação do professor Chueri. Ela investe em 3 pessoas jurídicas não residentes, que por sua vez investem no FIP. Os investidores do fundo, ou os investidores da limited partnership, são beneficiários finais não relacionados entre si. Mas o gestor da limited partnership, que normalmente se chama, especialmente no direito anglo-saxão, essa figura é comum, há um general partner que não tem direito econômico, mas ele faz a gestão e recebe uma remuneração pela gestão. O gestor é o mesmo. Há um gestor para o fundo com investidores diluídos. Então imaginem que no último nível há efetivamente diluição. Estas pessoas não são partes relacionadas entre si, partes vinculadas entre si. E eu não estou, obviamente, tratando aqui de paraíso fiscal. Porque se houver alguém em paraíso fiscal, tem um outro complicômetro. E a última estrutura, parecida com a anterior, mas sem um veículo unificador no meio. Nós temos beneficiários finais não relacionados entre si, que participam, cada um deles, ou cada grupo deles, em limited partnerships que investem no FIP. Novamente, com um único general partner que faz a gestão. 2 pontos aqui para a gente considerar. É suficiente interromper a análise do teste de diluição no primeiro nível, independente da existência de simulação, simplesmente como decorrência da aplicação da lei. É necessário verificar, para o cumprimento do teste de diluição, a existência desta diluição no nível do beneficiário final? O professor Chueri já manifestou a visão de que não. Hoje no mercado essa é uma das principais discussões e os representantes 4373 têm tido uma cautela bastante significativa em relação a esse tema. O Décio está aqui, pode comprovar. É óbvio que é mais fácil dizer, se houver diluição no último nível, melhor. Você tem uma defesa melhor. Mas cabe responder à questão prévia, que é, o que autoriza o fisco a examinar o último nível? Escolher quem é o último nível. A examinar e também a escolher. E também a escolher, porque essa questão do escolher, se o fisco, nessa estrutura, o último nível qual é? É o do BO ou é o da Limited Partnership que está no meio do caminho? E a terceira questão, para o teste de diluição, o que é relevante é o direito econômico ou é a gestão? Eu tive contato com um auto de infração em que o fisco considerou que esta estrutura aqui violava a regra de isenção do FIP porque o gestor era único. O João Bianco está dizendo aqui. Que é bobagem. Eu concordo. Eu concordo. Acho que a esta última questão, para mim, a resposta é a mais fácil. Acho que claramente pelo dispositivo, e o dispositivo é explícito, o que é relevante é o direito econômico. O dispositivo não considera relevante quem faz a gestão. Ele considera relevante quem tem direito econômico aos proventos decorrentes do FIP. Se a diluição estiver demonstrada relativamente aos direitos econômicos, me parece que não há violação à regra da isenção. Ao contrário, acho que ela está devidamente atendida. Até porque temos que lembrar, a finalidade dessa regra foi estimular o mundo do private equity, que é o mundo de quem junta investidores diversos para fazer investimentos. No mundo de private equity, a gestão costuma ser conjunta. É da essência da atividade de private equity a gestão conjunta. Muito bem, essa é a segunda questão. E essa eu não vou dar muitas respostas aqui, vou deixar para o debate, porque acho que ela toca também nos temas que o professor Chueri e o Gustavo falaram. Desde que o Ramon roubou isso aqui, não está funcionando tão bem. Ou eu que estou apontando para o lado errado. Eu que estou apontando para o lado errado, tá certo. Terceira questão que eu queria trazer aqui para a discussão. A regulação da CVM para o regime das operações 4373, ela permite que, em determinadas circunstâncias,
ou dando um passo para trás, a regra geral no ambiente desta regulação é: não se pode transferir ativos fora do ambiente regulado. Se você investiu via 4373 numa ação em bolsa de valores, você só pode transferir essa ação vendendo em bolsa de valores. O objetivo óbvio da regra é proteger o ambiente de mercado de capitais brasileiro. Mas há algumas exceções a essa regra. As exceções estão reguladas pela CVM 560. E as hipóteses ali contempladas são hipóteses em que o custodiante é autorizado a transferir a titularidade do ativo independente da existência de uma operação em bolsa de valores. Quais são essas hipóteses? Estão listadas aí no slide, mas são hipóteses de operações societárias, fusão, cisão, incorporação de ações e sucessão causa-mortes, e outras hipóteses em que ocorre a transferência do ativo no exterior sem mudança da titularidade final dos ativos, sem mudança dos últimos beneficiários destes ativos. De novo, a expressão último beneficiário vem para discussão. Na prática, o que se vê é organizações societárias intragrupo fora do Brasil, em que simplesmente a titularidade do ativo brasileiro sai da empresa A e vai para a empresa B no mesmo grupo, ou sai do fundo A e vai para o fundo B na mesma estrutura organizacional. Nesses casos, o custodiante simplesmente muda o titular do registro 4373 sem efetivamente ocorrer uma operação em bolsa de valores. Então, a primeira conclusão óbvia é: neste caso, não há discussão de que a operação não aconteceu em ambiente bursátil. Portanto, a isenção a que eu me referi no primeiro tema de que eu falei, ela não se aplica. Mas a questão que costuma surgir nestes casos é a seguinte: ok, ela não se aplica, mas qual o regime que se aplica então? É o regime geral dos não residentes, que a gente costuma chamar de 4131. Nesse regime, é possível promover aquilo que a gente chama de rollover do custo. O custodiante transfere a custódia do investidor A para o investidor B, ele mantém o mesmo custo histórico e nada a fazer. É um diferimento, ou é uma operação irrelevante. E às vezes eu acho que se esquece de olhar, ainda que aqui no Brasil o custodiante só promova essa transferência, para determinar o regime jurídico tributário desta operação é preciso ver qual a natureza jurídica do que efetivamente aconteceu fora do Brasil. Se essa operação for uma operação de sucessão clássica, regida pelo direito privado local como sucessão, se for uma incorporação num país que tem um regime de direito privado parecido com o regime brasileiro de incorporação, em que ocorre sucessão patrimonial e não alienação, acho que temos uma boa base para dizer que, nesse caso, aplicando o regime dos brasileiros, ou dos residentes, perdão, o custo de aquisição se manteria igual, não haveria ganho de capital a reconhecer e tributar nesta operação. Por outro lado, às vezes o que acontece fora do Brasil é uma venda intragrupo. O titular, o controlador final é o mesmo, mas duas empresas do grupo promovem entre si a venda de um ativo custodiado aqui no Brasil. Nesse caso, não estamos diante de sucessão, estamos diante de um ato jurídico que promove alienação. E essa alienação pode gerar o reconhecimento de ganho de capital tributável. Eu já notei hipóteses em que isso passa despercebido. Porque como é fora do regime clássico da 4131, é só a transferência de custódia, as pessoas ficam com a impressão de que o custo continua igual, nada a fazer. Acho fundamental para essas situações examinar efetivamente a operação que ocorreu fora do Brasil e aplicar o regime jurídico a ela cabível do ponto de vista tributário. Por fim, a nossa velha questão, desde 1995 a gente discute isso, que é uma questão que se aplica para o ganho de capital fora do regime de portfólio, quer dizer, fora do regime da 4373. E eu tenho 8 minutos, mas acho que eu vou conseguir acabar antes dele. Você está com tempo. Estou com tempo? Então tá bom. Estou roubando o tempo do professor Schwerer, então. Pronto. Está entregando. Qual é a questão aqui?
nós temos no ordenamento brasileiro um dispositivo, que é o artigo 18 da Lei 9249, que estabelece que o ganho de capital do não residente deve ser calculado, deve ser apurado segundo as regras aplicáveis aos residentes. E leia-se residentes pessoa física. A Receita Federal, atualmente, isso depois de um vai e vem, atualmente a Receita Federal se manifestou nessa instrução normativa 1455, no sentido de que, se o regime é o da pessoa física, o custo de aquisição do ativo, para uma venda, por exemplo, fora de bolsa, quer dizer, não estou falando do regime 4373, aí é em reais mesmo, estou falando fora de bolsa. A Receita Federal se manifestou o entendimento de que esse custo deve ser considerado em reais. Ela não disse explicitamente, mas com base nas soluções de consulta editadas antes da instrução normativa, a gente sabe que o que fundamentou esse entendimento é a ideia de que nós, pessoas físicas residentes, quando vendemos um ativo, nós consideramos o custo de aquisição na nossa moeda, moeda nacional. Mas essa visão da Receita é, no mínimo, controversa. Há alguns elementos para discutir esta visão, ou considerá-la incorreta. Os dois principais na minha visão. Primeiro, nós ainda mantemos no regulamento do imposto de renda, atualmente é esse dispositivo 754.2, acho que era o 690 antes, né? A gente ainda está com regulamento de 99, ficou quase 20 anos, é difícil tirar da cabeça, né? É difícil, mas aqui, esse aí é o novo, é o de 2018. Esse dispositivo mantém na legislação uma previsão de que o retorno do capital em moeda estrangeira não é tributável. Mas, além disso, na minha visão, há um outro argumento mais forte. A Receita Federal baseia o entendimento dela no artigo 18 da 9249, que diz: não residente tributa como residente. Mas o residente do Brasil, quando ele adquire ativos com rendimentos originariamente auferidos em moeda estrangeira, ele calcula o seu custo de aquisição em moeda estrangeira, segundo a lei local. Essa medida provisória 2158, que acho que está aí, sim, ela tem esta previsão, ela tem um regime bipartido para ativos, ou para ganho de capital de ativos localizados fora do Brasil. Ela diz: se o ativo for adquirido com rendimentos em moeda estrangeira, o ganho de capital vai ser calculado em moeda estrangeira. Se o ativo foi adquirido com rendimentos originalmente auferidos em reais, o ganho de capital será calculado em reais. Ao aplicar esse dispositivo para o não residente, a quem o regime é remetido pelo artigo 18 da 9249, eu chegaria à conclusão de que o não residente, que normalmente adquire ativos com recursos originariamente auferidos na moeda dele, deveria calcular o ganho de capital em moeda estrangeira. Surpreendentemente, apesar de ser uma questão velha, não é uma questão muito enfrentada. A gente tem algumas razões, né? Ela é uma questão do tipo: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ela vale para o bem e para o mal. Então, muitas vezes, é vantajoso calcular em reais. Depende de como o dólar oscilou, ou como a moeda estrangeira oscilou face ao real durante o período. O CARF enfrentou isso num acordo em 2003, bastante ainda falado. Nesse acórdão, ele manifestou o entendimento de que o cálculo deveria ser em moeda estrangeira. Foi um caso em que o contribuinte havia feito várias alienações fora do Brasil e o CARF usou o regime da portaria 550, que determina a utilização do certificado de Banco Central, para considerar legítima a autuação que o fiscal havia lavrado. Esse caso até já foi judicializado, teve decisão em primeira instância contrária ao contribuinte, mantendo a autuação, mas mantendo o critério da moeda estrangeira. Mais recentemente, em 2016, houve um acórdão, já no CARF, na nova fase, que foi talvez o acórdão que melhor tratou, ou mais tratou mais detidamente das questões relacionadas a esse debate, e considerou, fortemente amparado na medida provisória que eu havia mencionado, que prevê a tributação da pessoa física residente em moeda estrangeira, ele considerou correto o cálculo também em dólar. Particularidade: o fiscal havia aplicado o critério em dólar. O contribuinte havia aplicado, naquele caso, o critério do cálculo em reais. O fiscal autuou em dólar, considerou correto em dólar, e o CARF manteve.
E tem algumas decisões um pouco confusas do TRF da segunda região que sinalizam, não de uma maneira com uma ratio decidendi claramente construída, mas sinalizam que o cálculo em reais seria o correto. No fundo, ainda é uma questão em aberto, que em algum momento potencialmente chegaria até o STJ. Segunda e última subquestão relacionada a esse tema. Como é que se prova... Então, a primeira questão é qual é a moeda de cálculo. A segunda é como é que se prova o custo de aquisição. Nós nos acostumamos por anos a usar o registro de Banco Central como prova subsidiária do custo de aquisição da participação do não residente aqui no Brasil. Isso era, inclusive, sufragado por normatização da Receita Federal, que dizia, olha, na ausência de comprovação do custo, pode-se utilizar o certificado de Banco Central, o certificado de registro, hoje é eletrônico, conhecido como RDE. A Receita Federal, em 2016, alterou a instrução normativa que previa esta possibilidade e eliminou o uso, pelo menos expressamente, a possibilidade de se utilizar o registro do Banco Central como elemento subsidiário. Hoje, na normatização da Receita, a prova do custo se faz por documentação hábil e idônea. Então, se o investidor não residente comprou a participação, ele tem que demonstrar o contrato de compra e venda. Se ele investiu numa primária no Brasil, se ele fez aumentos de capital, ele tem que ter prova do aumento de capital, contrato de câmbio, etc. Algumas pessoas ainda defendem que, apesar da ausência da previsão, o registro de Banco Central continuaria sendo elemento subsidiário. Não podemos esquecer que o registro de Banco Central atualmente ele é autodeclaratório. Antigamente você apresentava documentos e o Banco Central registrava. Hoje você informa o que quiser. Na minha visão, ele é um princípio de prova, mas como ele é autodeclaratório, o contribuinte tem o ônus de entregar a documentação que dá respaldo ao número que aparece no registro declaratório. Essa eu acho que é uma cautela importante no cálculo do ganho de capital do não residente. 34 segundos, acabei meu tempo. Muito obrigado. Bom, temos aí um tempinho para debate, reservamos esse tempo para isso, né? Primeiro, respondendo algumas questões muito essenciais, né? Colocadas nas duas primeiras sessões. E vamos tentar ter resposta para essas questões do Gustavo, né? Ainda que sejam respostas, mais de uma resposta, seria bem bacana que todos se sentissem também muito à vontade para participar, se acharem que podem contribuir com alguma opinião, algum tema. Então, começando a sessão, a parte exposta pelo Chueri, o que vocês acham, gente? O round tripping é ou não simulação? É ou não aceito pelo nosso sistema normativo, ainda que não seja simulação? O que vocês da mesa? Primeiro, ou alguém tem alguma ideia? João, você gosta de participar? No microfone. Sim, pega, João. Você é jovem. Eu infelizmente, eu cheguei um pouco atrasado, eu não vi a exposição do Chueri. Mas, pelo que eu entendi da proposta, me parece que não é simulação, é uma estrutura que pode ser adotada. A questão é qual é o regime tributário que vai ser aplicado, se vai desconsiderar a empresa no meio do caminho ou se não vai considerar. Acho que essa que é a questão. Agora, simulação, não vejo como sendo simulação, não. Tá. Alguém tem alguma opinião diferente? Ninguém? Então ele desce.
Ele está convidado a descer, aliás. Por favor. A gente é prático, porque está gravando, não tem outro jeito. Aproveita e diz o nome. Olá, tudo bem? Pedro Leocanto. Em primeiro lugar, parabenizar a todos. Eu só queria compartilhar algumas informações para apimentar um pouco o debate. Em primeiro lugar, em relação à questão do round tripping, e aí eu faço esse comentário até em função do caso do Ike, que foi citado, que eu estive diretamente envolvido na defesa. E o curioso e interessante do caso é que, na verdade, o Ike ele não remeteu os recursos para o exterior e em seguida fez o investimento sob a sistemática da 2008-9. Esses recursos já estavam disponíveis no exterior desde uma época em que ele era residente no exterior e tinha feito uma alienação de uma empresa no Canadá. Então, eram recursos que já estavam lá. Então, até um primeiro ponto interessante nessa discussão de round tripping como deveríamos analisar essa expressão. Porque, a meu ver, no mínimo teria que haver uma coincidência ou semelhança de datas e valores. Uma estrutura de alguém que já tem recursos no exterior. O mesmo também poderia ser aplicável a uma situação de um residente, de um brasileiro que se muda para o exterior e depois de anos retorna ao Brasil e aí tem uma estrutura de investimento 4373 e agora essa estrutura é regular. Então, enfim, esse é o primeiro aspecto. E um outro aspecto também para apimentar os debates, como a gente viu, essa discussão toda dos benefícios dos não residentes, ela deveria ficar restrita à análise e discussão da alíquota zero ou isenção ou, no máximo, a tributação de 15%. Mas o curioso, e eu tenho, enfim, eu já também estamos envolvidos em algumas defesas e autuações em relação à matéria, é que o fisco não se satisfez com 15%. Existem autuações em que a alíquota cobrada é de 35%, na lógica de pagamento a beneficiário não identificado, foi invocado o artigo da 8981, e existem outros autos que a alíquota foi de 25%, com base na regra geral de tributação de residente em paraíso fiscal. Ora com base no artigo até de ganho de residente em paraíso fiscal, ora com base no artigo de rendimento, enfim, o artigo 8º 9779. Então, enfim, era só para apimentar um pouco a discussão. Aí também para apimentar, eu vou dizer o que o fisco disse sobre essa alíquota de 35%, né? Porque tudo tem seus dois lados, né? Não sei se tem alguém do fisco aqui. Vocês querem dizer por que aplicaram a alíquota ou eu posso contar por que... Posso contar. Me contaram, quer dizer, na verdade, isso foi falado num painel da FGV. O fisco convidou os fundos a contarem quem eram os beneficiários e os fundos se mantiveram sem nenhuma informação ou ao fundamento de que realmente não tinham acesso aos beneficiários finais. E, muito possivelmente, não tivessem mesmo, naquele momento, acesso aos beneficiários finais. Então, o fisco, utilizando-se dessa informação proveniente dos próprios fiscalizados, impôs a alíquota de 35%. Tem mais alguma razão? Porque o tributo não é punitivo, né? Ele tem finalidade dele. Então, essa teria sido a razão que eu ouvi para a imposição da alíquota de 35%. Vocês gostariam de contar mais alguma coisa? Na verdade, tudo isso foi um processo. Foi um processo. É melhor vir aqui na frente. Se puder. Desculpa, mas aqui... Universidade pública, aquelas coisas. Vídeo de impostos. Boa tarde a todos. Parabéns pelas palestras. Parabéns também pelo evento, está sendo muito bom. Bom, é difícil a gente falar, né? Vários dos casos ainda estão sob sigilo fiscal, né? Mas muita coisa já saiu na imprensa, né? Muita coisa já foi divulgada, o próprio mercado já tem participado em várias discussões em Brasília. Eu
Eu acho que o Dr. Sérgio, no início do evento, ele falou que, basicamente, a Receita Federal tem recebido os representantes da Ambima, da BVCAP, da própria FEBRABAN, em Brasília, para tentar verificar, basicamente, como é que pode ser tomadas as próximas providências. Mas o que aconteceu é que, basicamente, é um processo de análise dessas estruturas de investimentos do exterior no Brasil. Isso não começou agora, já começou já há pelo menos uns 5 anos, esse processo de análise. Foi um aprendizado para o próprio fisco, né, que, como colocado aqui, a gente não tinha essa transparência que tem hoje, a gente não tinha essas informações do exterior, a gente não tinha o conhecimento dessas estruturas. E, basicamente, com todo esse cenário novo que foi aberto, né, as fiscalizações elas começaram a verificar, basicamente, a aplicação da legislação. E como vocês mesmos estão colocando, não é uma legislação muito fácil, né, não é uma legislação muito tranquila de aplicar. Né? A legislação ela é antiga, né, ela é anacrônica, quando a gente fala do paraíso fiscal, concordo plenamente, né, com o Dr. Gustavo, é uma legislação anacrônica e, na hora da interpretação, né, o que pesou no início, que efetivamente foram constatados vários abusos. Né? Então, assim, não dá para a gente dizer que é simplesmente um problema de interpretação. Em que andário, em alguns autos de infração, efetivamente, você verificou que algumas das estruturas foram efetivamente abusivas. Agora, é lógico que outras situações, você depende muito da interpretação. Agora, o que eu poderia dizer? Na verdade, assim, eu não tenho resposta, até porque os casos são novos, né? Nenhum desses casos... se eu não me engano, acho que já tem caso que foi para o CARF já tem caso que já chegou no CARF. Mas, assim, como a gente não tem abertura de sigilo, mas o que eu poderia trazer aqui para o debate é que todas essas questões que vocês colocaram, né, o Dr. Chueiro, o Dr. Gustavo, o doutor, o último palestrante, eu esqueci o nome do Gustavo também. Então foi isso. Então fácil. Bem fácil. É que, e é isso que a gente discute mais na Receita, depende muito do caso concreto. Na verdade, cada caso é um caso. Então, por exemplo, aquela estrutura LLC em Delaware, eu posso considerar ou não posso considerar? Vai depender do investimento. Em que andar eu vou parar? No beneficiário final ou no último nível com substância? O que eu posso dizer é que, pelo menos os auditores, eles estão tentando se ater à legislação em vigor. Agora, se vai ter simulação ou não vai ter simulação, não é basicamente numa decisão baseada na legislação em abstrato. É baseada muito no caso concreto. Né? Então, é basicamente isso que eu poderia falar. Muito obrigada. Seu nome, desculpe. Cláudio. Obrigada, Cláudio. O João... não, nós temos 14 minutos. João, pode fazer a pergunta. Queria fazer uma pergunta para o Gustavo, porque eu não sei se eu entendi direito o Gustavo Haddad. Não é o Vettori, é o Vettori e o Gustavo Haddad. Mas eu queria perguntar para o Gustavo, não sei se ficou muito claro o último exemplo que você deu, eu fiquei um pouco com dúvida sobre como é que calcula o ganho de capital. Se usa o registro do Banco Central ou se faz a prova de que adquiriu por um outro valor. E a questão que eu colocaria é a seguinte: você tem um investimento no Brasil feito por uma empresa sediada no paraíso fiscal, que fez o registro da entrada do investimento por 1 milhão, depois ela vende para uma outra empresa sediada no paraíso fiscal do mesmo grupo por 10 milhões, e aí essa segunda empresa que comprou por 10, pagou 10, ela tem o custo de 10, só que o registro do Banco Central é de 1 milhão. Aí a segunda empresa no paraíso fiscal vai vender para um terceiro. Quer saber qual é o custo? É 1 milhão ou é o 10 milhões? São os 10 milhões. Então, me conta uma coisa. Eu apliquei o artigo 26, ou seja, quando a primeira... Você tributou. Exato. Quando a primeira vendeu para a segunda, você teve tributação na fonte no Brasil? Não. Não, João? Não apliquei, porque eu estou entendendo. eu simplesmente... Deixa, eu fiz uma transferência de registro no num Banco outro Central. nível, no nível de cima. Isso, exatamente. Mas é 4131 o investimento. É, 4131. Mas a empresa vendedora era investidora direta? Direto. Então apliquei. Ô, João, como é que você não aplicou o 26? Ô, João, como é que você faz uma dessas em público? Tudo bem, olha. Então, responda, considere que está... Vamos considerar o seguinte, para salvar a sua questão. Obrigado, João. Raquel. Me permita.
Me permita considerar que houve um esquecimento e que está em decadência, então agora a subsequente venda já seja com 7 anos. Isso. Perfeito. Qual Então é o custo? responda. A questão não é se é tributado ou não, a questão é qual é o custo. Ou o custo exato. depende da tributação. Na verdade, houve uma nova aquisição. A primeira aquisição não foi tributada porque alguém esqueceu. Deveria ter sido. Deveria ter sido. Vamos salvar a pergunta do João. Deveria ter sido. Não foi. Qual é o custo? O custo é 10 milhões e é provado não pelo certificado, é provado pelos documentos de aquisição da participação na segunda transação. Agora, a primeira transação claramente estava sujeita a imposto. Decaiu. Decaiu. Só um ponto. Mesmo quando a IN previa que o registro do Banco Central fazia a prova, não é que o registro do Banco Central... Não, ela era sempre já era uma prova subsidiária. Isso. Ou seja, se eu tenho outro comprovante de custo maior do que o que entrou no meu no RDD, eu uso outro comprovante de custo. Ou seja, o problema é não ter tributado. Aí tudo bem, mas decaiu, tá tudo certo. O meu custo é 10 milhões porque eu provei. Eu acho que o tema interessante aí é entender... quando existia o inciso ali, o custo no Banco Central era um safe harbor. Ele tinha essa função. Hoje, que o inciso foi suprimido, se deixa de ser uma possibilidade ou se essa possibilidade passa a integrar um conjunto de elementos que estão dentro da prova idônea, né, da documentação idônea. Eu tendo a entender o seguinte: o registro no Banco Central hoje ele é um início de prova, mas ele não é, eu não acho que ele é suficiente, precisamente porque ele é declaratório. Você informa no registro do Banco Central sob pena da lei cambial, mas acho que numa fiscalização, a fiscalização tem todo o direito de dizer, olha, esse custo que está no registro, qual é a comprovação documental dele? O sistema do Banco Central foi alterado e hoje há um certo rastro dentro do sistema. Você consegue ver todas as transações que geram câmbio, que geram o registro atual. Antigamente você só via a foto final. Isso facilita a prova de uma certa maneira porque você consegue ver cada operação que gerou aquele certificado ou aquele registro atual e tem que buscar a documentação correspondente. E só um ponto no que o Gustavo havia falado, mesmo no sistema da IN, eu sempre entendi que se a fiscalização tinha a prova do custo verdadeiro e esse custo fosse menor que o certificado, ela podia usar o custo menor. Esse safe harbor, o Banco Central manda, é muito estranho, porque um exemplo diferente do João, eu investi 1 milhão, aí eu vendi por 800 mil, com perda de capital. O custo do novo comprador é 800 mil. Apesar do câmbio que está lá no IED, vai ser 1 milhão. Mas eu não posso dizer que eu tenho um safe harbor de 1 milhão e tributar só uma venda seguinte de 1 milhão para cima. Eu tenho que tributar esse ganho a partir de 800 mil. Então, eu acho que é esse um dos motivos que revogaram. Porque, enfim, você pode usar isso para comprovar outra coisa, mas isso nunca pode ser um safe harbor absoluto de a marca d'água dali para cima. Porque não é assim que funciona. Tem coisa que não entra via IED. Ou seja, estamos de acordo com aquela revogação do inciso? Posso concluir isso? Apesar de não ser popular, eu sempre estive de acordo. As pessoas reclamaram bastante. Muito bem. Então, uma outra questão. O que achamos desta proposta do Vettori de suprimir todas as diferenciações relacionadas ao paraíso fiscal no investimento de portfólio só ou só de portfólio? O que achamos? Ele faz uma proposta quase que de política fiscal, né? A questão é bem pertinente e provocativa num momento de BEPS, né? Na era BEPS, em que estamos todos preocupados com a dupla não tributação e com erosão de base e com um pêndulo hoje se movendo para... Então, será que você vai ter sucesso com essa sua proposta, Gustavo? O que vocês acham? A proposta é suprimir... Copiar os Estados Unidos. Suprimir
as isenções, a restrição a investimento por paraíso fiscal. Aplicar Então, o regime privilegiado mesmo quando vem de paraíso fiscal. Que ou hoje a seja, gente- isenção para paraíso. A isenção que a gente aplica para 2009 fora de paraíso, se aplicar para paraíso também. Essa é a ideia. A sua proposta viria junto, só para querer compreender, com uma outra proposta extremamente impopular, que quando uma pessoa física tiver um investimento no paraíso fiscal, aplicaria a regra de CFC ou não? Eu sei que é impopular, mas só para compreender qual é o equilíbrio da sua proposta. Eu acho, já pegando as duas perguntas, realmente em era BEPS, se a gente olha o que está por detrás do BEPS, a gente vê o Single Tax Principle amparando várias das iniciativas e a renda tem que ser tributada em algum lugar, etc. Mas o BEPS, ele no fim, ele lida com profit shifting e o foco dele é muito menos portfólio e muito mais RPJ. Tudo bem, tem a iniciativa dos híbridos, etc., mas mesmo nos híbridos, a gente está falando em profit shifting via híbrido e nunca o BEPS, nesses casos, fala é fonte pura e a fonte tem que tributar. Se não tributa na fonte, a residência tem que resolver o problema. Então, tem isso porque, lembrando, se eu copio os Estados Unidos, vou até o fim. Se um americano investir no paraíso fiscal e fizer o round tripping, ele vai ser tributado. FATCA vai pegá-lo na esquina, seja, ele tem regra PFIC, ele tem uma série de coisas. Então, a sua proposta ficou estranha, dizer, eu acompanho metade, não todo, por isso eu quis até o fim. São dois pontos diferentes. Eu não quis propor isso, eu perguntei se era essa a sua proposta antes de eu votar. Já que... Eu acho que assim, são dois objetos diferentes. Nós, como importadores de capital, nós, como adotando regras de atração de investimento, estamos competindo com outros países que fazem a mesma coisa, mesmo em era BEPS. Um deles, Estados Unidos. Então, cabe a nós ser mais realista que o rei e vedar o regime privilegiado para paraíso fiscal quando ninguém está fazendo, porque no mundo a regra isso é um problema que a residência tem que lidar. E, de novo, como eu falei, você com uma regra dessa impedindo que entre para o paraíso fiscal, você está prejudicando o investimento institucional, que vai entrar via paraíso e que não tem nada a ver com BEPS. Então, me parece que renda passiva e investimentos de portfólio, a tributação é um problema da residência e não da fonte. Cabe à fonte, neste mundo que se firmou hoje, isentar. Reclamem lá com Reagan, não dá mais, mas enfim. Mas no mundo que se estabilizou após a década de 80, a norma é renda passiva não se tributa na fonte, se tributa na residência. Então quem tem que lidar com o problema é o país da residência e hoje, em mundo de FATCA e CRS, países da residência que querem lidar com o problema, lidam. É só adotar a regra para isso. Agora, aí vem a pergunta do Chueire. Puxa, mas nós não lidamos enquanto residência. Nós temos uma regra de diferimento. Bom, mas nós temos no direito interno também regra de diferimento por investimento via fundo. Aí vem uma outra questão, é quando que nós queremos tributar rendimento financeiro. Se nós estamos ok com tributar o rendimento financeiro só no momento, em algumas estruturas, em que ele é realizado e a renda é consumida pela pessoa física, estamos tranquilos. Agora, são duas questões de policy, na minha visão, apesar de uma coisa ser o verso e o inverso da moeda, elas devem ser tratadas separadamente. Então, assim, uma é nós como importadores de capital, outra é como nós vamos lidar com diferimento feito por estruturas. A gente tem toda a condição de lidar com isso. Em termos de policy, Raquel, eu acho muito simpática a ideia do Gustavo. O começo do Gustavo é fantástico quando ele mostra o efeito que isso dá em juros internos. Quer dizer, quando você tributa não residente, você é obrigado a pagar para ele um juro equivalente a esse imposto, e você acaba pagando esse juro também para o residente, que não precisaria ter isso. Em termos de policy, eu achei isso interessantíssimo. Você poderia reduzir um pouquinho. Se você adotasse essa medida, talvez você pudesse reduzir os seus juros um pouquinho mais. Eu gosto também da proposta. Alguém gostaria de emitir alguma outra opinião? Porque senão eu gostaria de passar... Ah, tá. Do microfone. Com relação a esse seu comentário, eu queria te perguntar o seguinte: o que você acha que acontece na cabeça dos fiscos da América Latina? Porque alguns outros países da América Latina adotam exatamente
essa tributação igual ao Brasil. Quando eles chamam de blacklist, ou eles têm uns nomes internos diferentes, mas, por exemplo, o México, a Argentina, eles tratam quando o beneficiário da renda está nessa blacklist, que inclui exatamente os paraísos fiscais, ele também tributa. Você acha que tem alguma similaridade, algum pensamento comum? Eu posso estar completamente equivocado na minha leitura. Eu vou te falar uma possível leitura e sujeita a todas as críticas do mundo. Eu acho que tem 2 pontos. A América Latina, pré-década de 90, se via como fonte e tentava se proteger como fonte porque territorialidade era o que imperava. E eu acho que isso contamina a nossa visão até hoje. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A nossa legislação, e talvez isso aconteça em outros países da América Latina, ela vai capturando o que existe na esfera internacional e adotando, e conforme a coisa vai evoluindo na esfera internacional, a gente vai adotando as novidades, mas se as novidades, na verdade, estão substituindo o que era antigo, a gente tem mania de não entender isso e simplesmente incrementar na nossa lei. Ou seja, o conceito de paraíso fiscal, quando veio o primeiro report, era tributa menos a renda do que tanto. Depois viram que isso era uma excrescência, que na verdade está tudo errado, e aí veio ring fencing, regime fiscal privilegiado e depois troca de informação. A gente incrementou, veio 20%, depois o regime fiscal privilegiado e a troca de informação também, só que a gente nunca olhou para trás e falou, bom, está na hora da gente abandonar o antigo. Então, parece que a gente, em políticas legislativas, a gente se apega a algumas coisas e não larga. E esse é um outro ponto, e talvez seja uma característica latino-americana, não quero generalizar, mas eu acho que é isso. A gente não atualiza a nossa lei no sentido de abandonar coisas antigas que não funcionam para substituir por novas, mas simplesmente pegando a nova moda. Mas, o blacklist está funcionando, 20% e tal. Até que chega uma hora que Suíça, etc., fazem uma pressão para, por portaria, descer para 17%. Né? Mas, até fica insustentável, a gente parece não abandonar isso na nossa legislação. Muito obrigada. Bom, será que em 36 segundos o Gustavo responde aquela pergunta que não quer calar sobre o teste de diluição? Eu vou dizer a minha visão. Eu acho que o teste de diluição deve parar no primeiro nível, a menos que haja simulação. E a prova da simulação requer elementos que afastem a verdade do que o contribuinte declarou. Isso, só um detalhe. Simulação, não abuso, né? Vamos deixar bem claro. Simulação é uma coisa, abuso é outra coisa. Simulação nos contornos do direito civil. Não o novo abuso que ainda está em construção, a gente não sabe bem o que é ainda, né? Muito bem, 000. Terminamos em ponto. Acho que levaremos 10 com louvor da organização do seminário. Bom, muito obrigado. Obrigado pela atenção ao tempo. Aproveitar para fazer menção aqui a presença do professor Paulo Ares Barreto, Dr. João Bianco, também aos presentes aqui os magistrados federais da JUF, aos analistas e também aos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, e a vice-presidente do CARF, Cristiane Costa. É um orgulho estar sendo presidido por 2 mulheres, né, lá no CARF. Presidido também, uma mesa por uma mulher. Então, vamos para o coffee break, nós voltamos em 20 minutos. Muito obrigado.